Fala juventude, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu vou responder a seguinte pergunta: o que é a economia criativa? Se você está interessado, acompanhe com a gente. A economia criativa diz respeito ao uso que as pessoas fazem da sua imaginação criativa para aumentar o valor de uma ideia. A economia criativa diz respeito ao setor econômico que envolve as indústrias criativas. Na prática, estas indústrias são aquelas que utilizam como insumo produtivo a criatividade e as habilidades dos indivíduos. Neste caso, a criatividade e o capital intelectual são a base para a produção e comercialização de bens e serviços. John Hawkins desenvolveu o conceito de economia criativa em 2001, justamente quando publicou o seu livro. Ele quis dizer este conceito associado à produção de bens e serviços através de um item essencial, a criatividade, e não necessariamente aos fatores de produção convencionais que nós conhecemos, que são terra, trabalho e capital. Portanto, agora, além do capital físico, entra um novo capital, que é o capital intelectual, a criatividade, ou seja, as ideias. O que move a economia criativa é justamente a criatividade e a inovação como fontes de matéria-prima. Portanto, o que nós temos é o processo sendo muito mais valorizado do que propriamente o produto final. Ou seja, a economia criativa diz respeito a uma cadeia do conhecimento capaz de gerar emprego, renda e produção de bens e serviços. A economia criativa lida com a interface entre a economia, cultura, tecnologia e aspectos sociais. É importante comentar neste vídeo que o conceito de economia criativa continua a evoluir. Portanto, muitas vezes nós vamos encontrar algumas definições que incluem alguns setores dentro da economia criativa e para outros países ou em outros locais você vai encontrar definições que incluem outros setores também. Em resumo, a economia criativa diz respeito aos segmentos econômicos onde a criatividade individual é a principal fonte de valor e a principal fonte de transformação. Vamos observar este quadro que está aparecendo para vocês. Observe que não há um consenso sobre quais setores e atividades estão incluídas dentro da economia criativa. No entanto, no Brasil, o Ministério da Cultura considera 20 setores dentro do conceito de economia criativa. O mais importante quando a gente observar para este quadro é que ela perpassa a economia criativa por muito mais do que um segmento ou uma atividade econômica. De 2000 a 2010, a economia criativa cresceu mais do que o dobro do que as indústrias em geral. No Brasil, em 2017, o PIB criativo, ou seja, toda a riqueza gerada pela economia criativa, foi de aproximadamente 2,61%. Alguns pesquisadores estimam que a nível global, o PIB da economia criativa, ou a economia trazida por toda a riqueza ligada ao conhecimento e criatividade, gire ao redor de 2 a 15% de todo o PIB global. Só para você ter uma ideia de grandes números em relação à economia criativa no Brasil, em 2017, este setor empregou formalmente quase 840 mil profissionais. O Brasil é considerado como um dos países que mais cresce dentre os emergentes, especificamente na área de economia criativa. Serviços ligados à internet, tais como jogos eletrônicos, vídeos sob demanda e publicidade online, estão entre os serviços ligados à economia criativa que mais crescem no Brasil. Resumindo, o que nós estamos fazendo aqui? Economia criativa. As indústrias criativas
são um case de sucesso global ao longo dos últimos 30 anos. Trata-se de um segmento de alto crescimento econômico, ou seja, que não está fortemente suscetível às oscilações do crescimento da economia como um todo. Além disso, a mão de obra é intensamente qualificada e um setor que utiliza intensamente justamente a mão de obra. Além disso, por serem movidos por ideias e expressões criativas originais, a economia criativa, na sua essência, ela é transformacional, seja para lugares ou até mesmo para as economias. Em resumo, pessoal, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: nós estamos vivendo uma nova onda, onde esta onda é impulsionada principalmente pela criatividade e pela inovação. As soluções criativas estão quebrando padrões pré-estabelecidos e reformulando setores inteiros da economia mundial. Pessoal, seja através de games, turismo, audiovisual, música, enfim, a economia criativa está presente no nosso dia a dia. Basta você perceber que a criatividade e a inovação serão as marcas do nosso século atual. Valeu, pessoal! Resistente à desaceleração. A desaceleração. Raoni, não coloca isso aí, hein? Ai! Já sei uma forma de corrigir.